aproveite que já se encontra de pé e abre suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14, onde o Senhor fala o meu e o teu coração. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 14, iremos estar lendo alguns versículos. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler no versículo 12, 13, 14. Aleluia. E depois o 22 e 23. E diz assim, capítulo 14, versículo 12. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultara e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão aleluia, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Versículo 22 e 23. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Até aí sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia nos diz, aleluia, que Herodes, ele havia ouvido a fama de Jesus e dito para os seus criados que Jesus era João Batista, que havia ressuscitado dos mortos por causa das suas maravilhas e prodígios. Louvado seja Deus que Jesus fazia. A Bíblia nos diz que Herodes havia mandado prender a João, porque ele havia, por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe, e João havia confrontado o pecado, aleluia, de Herodias. Louvado seja Deus que havia deixado o seu marido Filipe para adulterar com, aleluia, o seu cunhado Herodes. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que aleluia, porém, aleluia, ele temia matar a João, porque o povo tinha como profeta. Mas em um certo dia, uma jovem, a filha de Herodias, foi dançar para Herodes e seus convidados, e ele se agradou, e então disse que, aleluia, ela pedisse qualquer coisa que ele daria, e ele faz um juramento. Louvado seja Deus. E aquela jovem, instruída pela sua mãe Herodias, ela pede a cabeça de João Batista em um prato, e Herodes, para não ficar, aleluia, mal diante dos seus convidados e para não quebrar a sua promessa, ele então manda degolar a João. E a notícia chega aos ouvidos de Jesus, e chegando, aleluia, essa má notícia aos ouvidos de Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus se retira dali num barco para um lugar deserto, apartado da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que já começa a me chamar a atenção é o seguinte, é que a Bíblia diz que Jesus, ele segue num barco, aleluia, para um lugar deserto, para um lugar distante. Enquanto isso, uma grande multidão, aleluia, sabendo para onde Jesus estava indo, ele segue a Jesus a pé. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que Jesus, vendo o povo, vendo aquela multidão, ele se enche de compaixão para com eles e cura os enfermos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, irmão, nós aprendemos com Jesus que há momentos
sem outras pessoas. Nem tudo em nossas vidas nós temos que compartilhar com outras pessoas. Nem tudo em nossas vidas nós temos que estar em meio à multidão. Nem tudo em nossas vidas nós temos que estar, aleluia, próximo de outras pessoas. Há momentos e questões em nossas vidas que é necessário termos um momento a sós. É somente você e Deus, para que você venha estar refletindo melhor na situação, para que você venha com isso aprender a lidar com o sofrimento. Louvado seja Deus, e assim também amadurecer, aleluia, espiritualmente, amadurecer o caráter, amadurecer a fé, aleluia, e se fortalecer no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas entenda, a Bíblia nos diz que Jesus, ele estava triste, aleluia, ele se afastou por causa daquela má notícia, e ele pretendia ficar um tempo a sós, afastado de todos, mas Jesus não permitiu que a sua tristeza, aleluia, que o que ele estava enfrentando naquele momento impedisse de ele continuar a sua jornada, o seu ministério para o qual ele veio aqui na terra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ou seja, aleluia, Jesus, ele nos entende quando passamos por momentos difíceis. Jesus nos entende quando estamos tristes, abatidos, desanimados. Jesus nos entende quando estamos enfrentando dificuldade, mas nós não podemos usar, aleluia, um problema, a tristeza, a dificuldade que estamos enfrentando como desculpa para não buscar ao Senhor, para não fazer o ID, para não fazer a obra do Senhor, para não fazer aquilo a qual o Senhor tem me chamado, para não fazer aquilo a qual o Senhor tem colocado na nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus não deixou de cumprir com a sua missão por causa da sua tristeza, por causa daquela má notícia. Louvado seja Deus. Aleluia. Podemos até ficar tristes por um tempo, podemos até ficar desanimados por um tempo, mas nós não podemos, aleluia, permitir que isso nos impeça de dar continuidade ao nosso ministério. Ei, é normal o homem e mulher de Deus sentir tristeza, se sentir até mesmo desanimado, um pouco até mesmo depressivo. É normal, mas o que não é normal é permanecer da mesma maneira. Aleluia, Jesus é o maior exemplo disso, mas há outros exemplos da Bíblia, como, aleluia, no livro de 1 Reis, capítulo 19, a Bíblia nos conta que o profeta Elias, aleluia, depois de ele ter vencido a batalha, de ter desafiado ali, louvado seja Deus, os profetas de Baal, e a qual ele orou, e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Depois ele ter matado os 850 falsos profetas, aleluia, a rainha Jezabel ameaçou-o. Louvado seja Deus, mandou um mensageiro dizendo que iria matá-lo. Ele deixa ali o seu moço e segue sozinho para o deserto. Mas ali no meio do deserto surge um discípulo. Qual era a providência do Senhor na vida do profeta? Mas naquele momento a Bíblia nos diz que ele estava triste, depressivo, ao ponto de desejar a morte. Ele pede a Deus que lhe tire a vida. Aleluia. Ei, mas o Senhor enviou um anjo para alimentar o profeta por 2 vezes com pão e água, e depois diz para ele se levantar e seguir, porque muito comprido seria o seu caminho, muito comprido seria a sua jornada. Deus está falando com o crente aqui nessa
seja o nome do Senhor. Quando eu estava meditando essa palavra ontem hoje, Deus falou comigo, sabe, filha? Antigamente o meu povo caminhava léguas e léguas para me seguir. Verdade. Porque o meu povo se sacrificava. O meu povo morria por amor ao meu evangelho. Mas nos tempos de hoje, muitos estão virando um crente Nutella, porque não quer andar daqui, aleluia, da esquina para me adorar. Aleluia, chama para a igreja, não quer ir, chama para o monte, não quer ir, chama para evangelizar, não quer ir. Louvado seja Deus, inventa qualquer desculpa para não estar em todos os cultos. Vai em um culto sim, outro não. Vai na igreja de domingo a domingo, de caju a caju. Não tem compromisso com a obra do Senhor. Aleluia, suja uma dozena na ponta da unha, eu não vou para a igreja hoje. Chega uma visita dentro de casa, eu não vou para a igreja hoje. Enfrenta um levante, alguma prova, eu não vou para a igreja hoje. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Chega uma conta e não consegue pagar. Aleluia, aí desespera, eu não vou para a igreja hoje. Começa a olhar o tamanho da dificuldade, começa a olhar o tamanho dos problemas e não olha para o tamanho do Deus é concebe. Muitos estão olhando mais as dificuldades, estão olhando mais para o seu próprio umbigo, em vez de olhar para Jesus Cristo. Mas é em terra, aleluia, verdadeiro adorador, que é adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade, independente da circunstância, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, ele segue a Jesus Cristo, porque ele é adorador. Aleluia. O verdadeiro adorador, ele tem sede e fome de justiça, ele tem fome da palavra de Deus, ele tem sede de buscar a Jesus Cristo. O verdadeiro adorador não fica botando obstáculo para não seguir. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas pessoas já viram dizer, mas eu não vou para a igreja, porque a igreja é longe. Mas tem uma igreja a cada esquina, igreja. A cada esquina que você olha tem uma igreja. Aleluia, está tendo tanta igreja ultimamente que tem lugares por aí que está uma em frente à outra. Igreja está tendo testa uma com a outra. É uma na esquina, outra no outro, outra na esquina, à direita, outra à esquerda. Mas aonde você olha, você vai encontrar uma igreja. Mas muitos ficam usando como desculpa, eu não vou porque não tem igreja perto, eu não vou por isso e aquilo. Mas a verdade é que os crentes de hoje estão sendo crente Nutella, está sendo crente, aleluia, que adora somente da boca para fora. Mas os verdadeiros adoradores não medem distância, eles não olham dificuldade, mas ele vai avante, olhando para Jesus Cristo, porque sabe que a luta pode ser grande, o gigante pode ser grande, a prova pode ser grande, mas maior é o Deus a qual aí você sabe que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda exaltação. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele povo andou, aleluia, louvado seja Deus, quem sabe, léguas. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei quanto de distância que aquele povo andou, qual a dificuldade que eles enfrentou, mas com certeza não foi fácil para eles caminhar e chegar até Jesus. Enquanto Jesus estava, aleluia, no barco andando pelo mar, aquele povo estava caminhando em terra. Louvado seja Deus. Mas aleluia, o fato é que aquele povo conseguiram o seu objetivo, que foi alcançar a Jesus Cristo em terra. Qual o esforço que eu e você está fazendo para se achegar a Cristo? Qual o esforço que você está fazendo para buscar a presença do Senhor para as nossas vidas? Aleluia, louvado seja Deus. Tem crente que nem sequer jejua mais, nem sequer consagra mais o seu templo para Jesus Cristo. Ei, é claro que Jesus está aonde invoca
Santo de Deus habita dentro de mim, de ti? Será que você tem nos santificado, nos policiado, vigiado, fechado as brechas para ser cheio do Espírito Santo? Será que você tem tido compromisso com a obra de Deus? Será que você tem tido compromisso com a casa de Deus? Será que você, aleluia, tem tido sede e busca de justiça, sede da presença do Senhor Jesus Cristo, fome de sua palavra? Será que você, aleluia, realmente tem tido atitude de verdadeiro adorador? Será que você tem adorado por Espírito e verdade? Ou será que nós somos adoradores da boca para fora, somente quando as coisas vão bem? Aleluia. É para que você venha refletir nessa noite. Como é que está a minha tua busca diante do Senhor? Como é que está a minha tua vida espiritual diante do Senhor? Louvado seja Deus. Aleluia. Eu não posso te julgar, te apontar em você comigo, porque somente Jesus Cristo nos conhece verdadeiramente. Somente Jesus Cristo está conosco 24 horas. Aonde nós estamos, aonde pisamos a planta dos nossos pés, aleluia, nossos lares. Somente Jesus sabe quem de fato busca Ele, Espírito e verdade, quem de fato se esforça, quem de fato adora em Espírito e verdade, independente da circunstância. Somente Jesus conhece o meu e o teu coração. Somente Jesus sabe quem realmente tem orado, quem não tem, quem tem lido a Bíblia, quem não tem, quem tem vigiado, quem não tem. Somente Jesus conhece a minha na intimidade. Mas nós podemos fazer uma autoanálise em nossas vidas. Louvado seja Deus. Podemos fazer uma autoanálise em nossas vidas e chegarmos à conclusão se nós de fato estamos buscando o Pai Espírito em verdade, se de fato nós estamos buscando o Senhor, nós estamos nos esforçando, ou se simplesmente nós estamos vivendo um evangelho fácil. Louvado seja Deus, o evangelho que vai quando quer, adora quando quer, busca quando quer, ora quando quer, vai para a igreja quando quer. Aleluia, louvado seja Deus. Não tem compromisso com nada. Eita, se o Senhor está trazendo nessa noite um despertamento para mim, para ti, é para que você acorde enquanto é tempo, porque Jesus está voltando e Ele tem dado a mim a ti dons e talentos para ser usado. Ele tem colocado responsabilidade nas nossas mãos. Ele vai requerer do grande dia de mim, de ti. Ei filho, ei filha, o que tens a me oferecer? Será que você vai chegar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, eu não tive tempo, Senhor, eu não busquei, Senhor, eu não fiz a tua obra, Senhor, eu ia para a igreja de vez em quando, eu te buscava de vez em quando. Será que você naquele grande dia vai inventar desculpa? Ou será que nós vamos ter o que oferecer diante do Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os dons e talentos que Jesus nos dá não é para ser enterrado, mas é para ser usado a benefício e crescimento do reino do céu e para a glória de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ai, missionário, mas eu não sou pregador. E daí você pode ser levita, mas eu também não sou levita. Você pode ser intercessor, mas eu não sou intercessor. Você pode ser um obreiro, mas eu não sou obreiro. Você pode ser um diácono, mas eu não sou diácono. Ei, você pode ser evangelista, mas eu não sou evangelista. Você pode ser alguém que limpa a igreja, mas eu não limpo a igreja. Você pode ser alguém que se coloca de joelho pelos seus pastores e pelo seu ministério. Você pode ser
Senhor. A Bíblia diz: ide, louvado seja o nome do Senhor, toda criatura, e pregai o meu evangelho. Aleluia. Para anunciar a volta de Jesus não precisa ter um título, não precisa ter um cargo, não precisa ter um chão, aleluia, sobre a sua cabeça. Basta ser chamado por Jesus Cristo, e todos aqueles que abrem o seu coração reconhecendo Jesus como seu único, suficiente Salvador, automaticamente ele é chamado, ele é convocado por Jesus Cristo para anunciar o evangelho. Ei, aqui ninguém é mudo. Abre a tua boca e fala: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus levanta, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus faz o impossível se torna possível. Jesus é o Deus do impossível, é o dono da vida. Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cada pessoa Deus usa de uma maneira diferente, de fato. Louvado seja Deus. Mas isso não significa que nós temos que usar desculpas para não fazer o ídolo do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aleluia, entenda uma coisa: quando nos esforçamos para buscar ao Senhor, não é somente uma busca cansativa, não é somente um esforço qualquer. Louvado seja Deus. Aleluia, no final nós teremos a recompensa. Aleluia, além da nossa coroa da vida eterna, o nome, aleluia, o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus nos recompensa ainda nessa vida. Olha só, a Bíblia diz que Jesus vendo a multidão, ele se enche de compaixão e começa a curar aquele povo. Aquele povo não foi ali em vão. Aquele povo tinha um objetivo de chegar a Jesus Cristo. Eles tinham um alvo que era Jesus, e o esforço deles fez com que Jesus se enchesse de compaixão para com eles e os curasse. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, quem chegou ali doente, quem chegou ali enfermo, agora estaria sendo curado, sairia dali agora com saúde, e o nome do Senhor seria glorificado. Está entendendo o que Deus está te falando? É filho, é filha, o teu esforço para buscar a minha face não tem sido em vão. Aleluia, eu terei recompensa para ti. Se esforça, me busca, me adora, que eu irei te honrar, irei te recompensar. Aleluia, ei. E a maior vitória, a maior recompensa, qual é? Você tem, é o nosso nome escrito no livro da vida, porque aqui tudo é passageiro. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a minha, a tua alma vai para um lugar, para o céu ou para o inferno, mas para onde ela vai depende das nossas ações e atitudes aqui e agora. Então busca o reino dos céus em primeiro lugar, busca Jesus Cristo enquanto se pode achar, porque muito em breve Jesus irá sobre as nuvens para buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, igreja, que aleluia, louvado seja Deus, Jesus começa a curar aquele povo. Aleluia. E no versículo 15 diz assim: sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Aí Jesus diz, aleluia, Jesus porém lhes disse: não é misto que vão, dai-lhes, aleluia, voz de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão, aleluia, 5 pães e 2 peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Deus da glória, para o Senhor. Aos olhos daqueles discípulos, 5 pães e 2 peixinhos era muito pouco para uma grande multidão. Mas Jesus, ele pede que traz até ele aqueles 5 pães e os 2 peixinhos. E ali Jesus faz uma multiplicação tão grande. E Jesus abençoa os pães, multiplica e dá aos discípulos. E os discípulos dão à multidão. E a multidão se alimenta
seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, o nosso Deus é um Deus amoroso, misericordioso. Aleluia, é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia. Aleluia, é um Deus que cura e também é um Deus que multiplica o pão, é um Deus que multiplica o peixe, é um Deus que multiplica no meio do teu celeiro, é um Deus que multiplica no meio do teu bolso. Ei, ainda que você não tenha muito para dar para Jesus, mas o pouco que você der nas mãos de Jesus será multiplicado. Aleluia, seja o seu dízimo, seja o seu louvor, a sua adoração. Louvado seja Deus, seja limpar a igreja, seja o seu serviço na casa do Senhor. Não importa como você se dá para Cristo, mas o pouco que você dá nas mãos do Além de Jesus Cristo se multiplique. Então se esforça e dê o seu melhor para o Senhor. Eu me lembro que, aleluia, quando eu me entreguei para Jesus Cristo, eu tinha uma vontade, um desejo, aleluia, louvado seja Deus, de ser dizimista fiel na casa de Deus. Mas naquela época, louvado seja Deus, eu nem tinha o que comer direito, quanto mais para dar dízimo. Eu não tinha, aleluia, nem mesmo roupas para ir para a igreja. Mas eu falava com Deus, falei cheia, eu falava com Deus, Senhor, nem que seja um pouquinho, mas me dê condição de eu ser dizimista na tua casa. Porque a igreja, eu entendo que o dízimo, aleluia, como diferente de muitos que diz por aí que alguns pastores se enricar. Lógico, tem sim alguns pastores, não generalizando, mas tem alguns pastores que usam o dízimo ilicitamente, tem. Mas o dízimo é para ajudar na obra do Senhor, para ajudar o irmão que esteja também em necessidade dentro da casa do Senhor. Louvado seja Deus. Então eu tinha esse desejo em meu coração de ser dizimista. E um dia Deus me abençoou, aleluia, com nossa família, que aleluia, naquela época já era pouquinho, mas mesmo com aquele pouquinho eu dava com amor. Aleluia, louvado seja Deus. E aquele pouquinho, igreja, que eu dava, Deus multiplicava no meu celeiro de tal maneira, e é assim até nos dias de hoje. Louvado seja Deus, aleluia. Não é para me exaltar, porque a glória é do Senhor, igreja. Cada centavo que eu consigo, eu não tenho salário, mas cada centavo que Deus me abençoa, eu tiro dízimo com amor, e o meu Deus, Ele tem me abençoado, Ele tem multiplicado. Louvado seja Deus. Às vezes até eu mesmo fico assim abismada, com tão pouquinho, de repente Deus faz ali um rebuliço, que eu consigo fazer tanta coisa com aquele pouco, e quando falta algo, Deus usa quem eu menos espero para nos abençoar. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, aleluia, porque Deus me levou por esse lado, mas Ele conhece o meu e o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E até hoje, igreja, o pouco que eu dou, não dou nem 1 milhão, é pouquinho, mas é com amor. E eu vejo, aleluia, a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. A Bíblia diz que Deus abençoa, e se você ele abre a janela dos céus para abençoar aquele que é dizimista, ofertante fiel da casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Esses dias atrás, ainda nesse finalzinho de mês que passou agora, aleluia, até um certo dia que lá em casa só tinha, eu não tenho vergonha de falar, porque quem vive pela fé tem que contar as bênçãos do Senhor. Lá em casa só tinha 1 quilo de arroz e 2 pacotes de sal,
necessidade é o mesmo Jesus que olha para mim, para ti, com compaixão, abraço, em terra, esforça-te, testemunho, dá o teu de melhor para Jesus Cristo, e não espere recompensa do homem, mas espere do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, porque Ele é justo e fiel para te honrar, para te recompensar pelo que você faz para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, igreja, que ali tinha 5.000 homens, mas aleluia, segundo alguns historiadores, aleluia, tinha base de 10 a 15 mil pessoas no total, porque o povo judaico naquela época, aleluia, quando era para se alimentar em público, ficavam os homens separados das mulheres, e as mulheres ficavam ali com seus filhos, aleluia, que a Bíblia diz que eram 5.000 homens, mas só que tinha as mulheres, tinha as crianças, então era nessa faixa de 10 a 15 mil pessoas que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar aquela tão grande multidão. Ei, um Deus que pode fazer isso, pode fazer qualquer coisa, porque tu duvidas, terra. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que aquele povo se saciaram, ainda sobrou sobraram de cesto, 12 cestos daquele alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas igreja, no versículo aleluia 22, ao qual nós lemos, a Bíblia nos diz que Jesus agora, ele dá uma ordem aos seus discípulos para entrar no barco e adiante para outra banda. Enquanto isso, Jesus se despedia da multidão. Ei, mas sabe o que é interessante aqui? É que aqueles discípulos não perguntou, Senhor, tu não vem? Aqueles discípulos não questionou. Aqueles discípulos, aleluia, falou, se tu não viu, eu não vou. Simplesmente eles obedeceram. Ei, há momentos também na tua vida que Jesus não vai nos dar uma opção, mas Ele vai nos dar uma ordem. E a ordem do Senhor para mim, para ti nesta noite é: saia do barco. Aleluia, a ordem do Senhor para mim, para ti é: marcha. A ordem é: siga em frente. A ordem é: não pare. A ordem é: não estacione. A ordem é: faça a minha obra. A ordem é: eu estarei contigo, mas não estacione sem a minha permissão, terra. Aleluia, louvado seja Deus. O que é que Jesus tem te mandado fazer e você tem temido? O que é que o Senhor tem mandado você fazer e você não tem feito? Aleluia, o Senhor está dizendo com o crente aqui nessa noite: ei filho, ei filha, eu não te dou permissão para retroceder. Aleluia, louvado seja Deus, eu não estou te perguntando. Aleluia, eu não estou te dando opção, eu estou te dando a ordem. A ordem é para você ir, a ordem é para você fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor manda, Ele garante. Qual foi a ordem do Senhor para a tua vida? Ah, mas Deus mandou eu pregar o evangelho para uma pessoa, mas eu não vou porque eu não sei falar direito. Se Deus te mandou falar, não temas, porque Ele é contigo. Quando Ele manda, Ele garante. Ah, mas Deus mandou eu ajudar uma pessoa assim, eu não quis, então vai lá porque Deus garante. Ah, mas Deus mandou passar um recado para fulano, vai lá e fala porque Deus garante. Ah, mas Deus mandou fazer, vai e faça. Se Deus mandou, Deus garante. Mas não se acovarde, não fuja do que Deus tem te ordenado a fazer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, igreja, aleluia, aqui, aleluia, depois daquele discípulo entrar no barco, Jesus se despedir da multidão, Jesus sobe para o monte para ficar a sós com o Pai. Ei, até Jesus precisava ter momentos a sós com o Pai. Até Jesus precisava ter momentos de intimidade, de particular com o Pai. Jesus, Ele era 100% Deus, mas também 100% homem. E como homem, Ele nos mostra a importância de termos
cachorro e tudo mais, conversando no celular, conversando pela rua, mas não paramos 5 minutos para ficar a sós com o Pai, para ter um particular com o Pai, para ter intimidade com o Pai. Mas o Senhor nesta noite está falando: ei filho, ei filha, eu quero ter um particular contigo, eu quero ter intimidade contigo. Desça mais a casa do oleiro, desça mais as madrugadas, desça mais de joelho, se prostre diante de Jesus Cristo, se lance perante o Senhor, clame mais, ore mais, busque mais. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu não estou dizendo, igreja, que é errado não ir no psicólogo, aleluia, se o médico diz que você deve ir, então vá, porque é Deus que deixou os médicos, Deus é que deu sabedoria. Mas tem muitas pessoas que abrem a sua vida, o seu coração, conta tudo para uma pessoa que nem conhece. Aleluia, louvado seja Deus. E que muitas das vezes não pode nem ajudar. Escuta, mas não faz nada para ajudar. Até tenta, mas não consegue, porque tem umas coisas em nossas vidas que somente Deus pode resolver. Então não adianta a gente ficar contando nosso problema para quem nada pode fazer. Ei, mas tem pessoas que preferem abrir o seu coração, contar sua vida inteira para uma pessoa desconhecida, do que ajoelhar 5 minutos, 10 minutos diante do Senhor e falar: Senhor, essa é a minha dor, essa é a minha luta, esse é o meu problema, essa é a minha dificuldade, essa é a minha tristeza, é essa que é o problema. Eu quero a solução da parte do Senhor. Aleluia, Deus. Ei, você pode passar 1 ano, 2, 3, 10 anos contando teu problema para o psicólogo, mas se o teu problema for para Jesus resolver, você vai perder o teu tempo indo no psicólogo. Mas no dia que você entender que aquilo que o homem não pode fazer, Jesus faz, e você abrir o teu coração para Ele, você tem intimidade com Ele, tem particular com Ele, aí sim Jesus vai entrar em ação como o doutor dos doutores, advogado dos advogados, juiz dos juízes, rei dos reis, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, e vai agir na tua causa e mostrar que Ele é Deus. Aleluia, Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, louvado seja Deus, que Jesus estava ali a sós, quando, aleluia, os discípulos já estavam no meio do mar, sendo açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E a 4ª vigília da noite, ou seja, pela madrugada, Jesus se dirige, aleluia, até os seus discípulos, caminhando por cima do mar. E quando Jesus está caminhando por cima do mar, os discípulos olham e pensam que é um fantasma, e eles ficam apavorados e começam a gritar: é um fantasma. Louvado seja o nome do Senhor, porque até então aqueles discípulos andavam com Jesus, eles haviam presenciado muitos milagres, mas não sabiam de fato quem era Jesus Cristo. Diferente na minha e na tua vida, muitas das vezes você abre a boca e diz: eu sou cristão, eu conheço a Jesus, mas na hora da dificuldade, na hora da prova, começa logo a murmurar, questionar, querer colocar Deus contra a parede, entra em desespero, se apavora, fica com medo. Mas nesta noite o Senhor está falando: ei filho, ei filha, não se desespere, porque eu estou no controle. Não se apavore, porque eu volto ao encontro. Se possível, eu caminharei sobre o mar para ir ao teu socorro. Mas não se desespere, não temas, porque eu não perdi o controle do teu barco, eu não perdi o controle da tua vida, eu não perdi o controle do teu casamento, eu não perdi o controle da tua família, eu não perdi o controle da tua história, eu não perdi o controle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora observe, nós podemos parar para tentar entender. Os discípulos estavam em obediência, eles obedeceram o que Jesus havia dito para eles.
por que o vento estava soprando contrário? Por que Jesus não estava dentro do barco com eles? Ei, há momento em nossas vidas que nós estamos fazendo tudo certinho e o vento sopra contrário. Sabe por quê? Porque é permissão do Senhor para Ele se manifestar a mim e a ti, para Ele mostrar a mim e a ti a sua glória, para Ele mostrar que Ele é Deus do sobrenatural, para Ele mostrar que você precisa não somente confiar e ser dependente do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, ele diz no versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: aleluia, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aí agora é interessante, aleluia, Pedro, o único ousado entre os discípulos, aleluia, a usar sua fé e dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Aleluia. Pedro não estava testando a Jesus Cristo, o que a Bíblia nos ensina a não fazer, mas ele estava agindo com fé. Muitas das vezes você abre a boca e diz: eu creio, eu tenho fé, mas a verdadeira fé não é aquela que se fala com os lábios, mas que demonstra com atos e atitudes. E quando Pedro lhe diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, ele estava demonstrando a sua fé por meio de uma atitude, e a fé de Pedro fez com que ele experimentasse o poder sobrenatural de Jesus Cristo em terra. Eu não sei qual o vento que você está enfrentando, eu não sei qual o vento contrário está soprando contra a tua vida, mas nesta noite meu Deus está te dizendo: use tão somente a tua fé, tome uma atitude de autoridade, tome uma atitude de ousadia e coloca a tua fé em ação, e eu vou te mostrar a minha glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já estou encerrando, igreja. Aleluia. A Bíblia diz então que Pedro, aleluia, Jesus responde: vem. Aleluia. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ei, para Jesus agir na minha e na tua vida não precisa de muita coisa. Quando o crente coloca a fé em ação, basta uma palavra de Jesus Cristo para o milagre acontecer. Pedro, ele colocou a sua fé em ação. A única coisa que Jesus fez foi: vem. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, basta uma palavra para o milagre acontecer na minha e na tua vida. Basta uma palavra de Jesus Cristo para este vento se acalmar. Mas para Jesus proferir a palavra, é preciso você colocar a fé em ação, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro caminha por as águas por um tempo. Chega o momento que Pedro tira os olhos do Senhor. Aí ele começa a olhar o vento, ele começa a olhar a grande onda, ele começa a olhar a tempestade. Com isso ele fica apavorado, fica com medo, a sua fé vacila. Pedro agora começa a afundar. Aleluia, não é diferente da minha e da tua vida em terra. Enquanto os teus olhos estiverem em Jesus Cristo, você não vai naufragar, o seu barco não vai afundar. Mas quando você tira os olhos de Jesus Cristo, a tendência é afundar no mar de desespero, no mar de pânico. A tendência é o barco afundar. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, mas ainda que a sua fé vacile como a de Pedro, não significa que você, aleluia, fracassou, que você tem que desistir. Pelo contrário, olhe para Jesus, volte o teu olhar para Jesus Cristo e clame a Ele por socorro, que Ele está pertinho, com as mãos estendidas, pronto para te pegar pela tua mão direita e te levantar e dizer: filho, filha, eu te sustento, eu te fortaleço. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Pedro, ele afundou, mas ele olhou para Jesus e ele disse: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidar?
Louvado seja Deus. Ei, no momento que você voltar os teus olhos para Jesus novamente e pedir a Ele um socorro, Ele segurará na sua mão direita, entrará contigo no teu barco, acalmará o vento, acalmará a tempestade, e o nome o nome de Jesus Cristo será glorificado na tua vida. Basta tão somente não tirar os olhos de Jesus Cristo e colocar a tua fé em ação, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Diz assim o versículo 33 para encerrar: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-nos, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Se você está em obediência e o vento está soprando contrário contra a tua vida, Jesus está dizendo: